Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Muito obrigado por você acompanhar mais um episódio, seja muito bem-vindo. Hoje vamos estudar e aprender lições importantes em Jacó 2. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste aqui do canal, que você possa seguir no Spotify, se inscrever no YouTube. Temos vários outros conteúdos, mais de 150 episódios já disponíveis aí para você acompanhar. Temos várias séries dentro do canal, uma série sobre o Livro de Mórmon comentado, para você acompanhar no estudo pessoal, familiar do Vem Segue-me. Temos uma série sobre as orações dedicatórias dos templos do Brasil. Temos uma série sobre a vida e ministério dos profetas. Temos livros em audiobook que você pode ouvir aí, resumos e livros na íntegra que você pode acompanhar e ouvir aí os episódios também, tá? Vamos lá então, hoje vamos estudar Jacó capítulo 2, vamos ter um estudo especial. Primeiro aqui, você vai ouvir na íntegra, tá? Eu vou colocar aqui na íntegra para que você possa ouvir o capítulo 2 de Jacó, e depois eu retorno, depois da narração do capítulo 2, eu retorno para nós tirar algumas lições importantes, tá? Hoje vamos aprender sobre os 5 passos de Jacó. Você já ouviu falar sobre os 5 passos de Jacó? Vamos aprender hoje aqui nesse episódio especial sobre os 5 passos de Jacó, como que você pode aplicar eles na sua vida, como que nós podemos aplicar para poder sermos mais felizes, mais abençoados e conseguir coisas que talvez seriam impossíveis conseguir na nossa vida, tá bom? Estou muito animado, sei que vai ser muito especial. Convido você a permanecer comigo até o final desse episódio e prometo que vai ser uma boa experiência, tá bom? Vamos agora então ouvir Jacó, capítulo 2. Capítulo 2. Jacó denuncia o amor às riquezas, o orgulho e a falta de castidade. Os homens podem procurar obter riquezas para ajudar seus semelhantes. Jacó condena a prática não autorizada do casamento plural. O Senhor deleita-se na castidade das mulheres. Aproximadamente 544 a 421 a.C. As palavras que Jacó, irmão de Nefe, dirigiu ao povo de Nefe depois da morte de Nefe. Agora, meus amados irmãos, eu, Jacó, de acordo com a responsabilidade que tenho para com Deus, de magnificar meu ofício com sobriedade e para livrar minhas vestimentas de vossos pecados, venho hoje ao templo para declarar-vos a palavra de Deus. E vós mesmos sabeis que até aqui eu tenho sido diligente no exercício de meu chamado. Hoje, porém, sinto-me curvado sob o peso de um desejo e ansiedade muito maiores pelo bem-estar de vossa alma do que senti até agora. Pois eis que até agora tendes sido obedientes à palavra do Senhor, a qual eu vos tenho dado. Ouvi-me, porém, e sabei que com o auxílio do onipotente Criador dos céus e da terra, posso falar-vos a respeito de vossos pensamentos, de como estáis começando a cometer pecado. Pecado esse que me parece muito abominável. Sim, e abominável a Deus. Sim, entristece-me a alma e faz-me encolher de vergonha ante meu Criador ter que vos testemunhar sobre a maldade de vosso coração. E também me entristece ter que usar uma linguagem tão forte a vosso respeito perante vossas mulheres e vossos filhos, quando muitos têm sentimentos sumamente ternos e castos e delicados perante Deus, o que é agradável a Deus. E suponho que eles tenham vindo aqui para ouvir a agradável palavra de Deus. Sim, a palavra que cura a alma ferida. Portanto, pesa-me a alma por ser compelido, por causa do estrito mandamento que recebi de Deus, a admoestar-vos segundo vossos crimes, a aumentar as feridas dos que já estão feridos, em vez de consolá-los e curar-lhes as feridas. E os que não foram feridos, em vez de se banquetearem com a palavra agradável de Deus, têm a alma traspassada e a delicadamente ferida por punhais. Mas, não obstante a magnitude da tarefa, devo agir segundo os mandamentos estritos de Deus e falar-vos de vossas maldades e abominações na presença dos puros de coração e daqueles de coração quebrantado, sob o olhar penetrante do Deus Todo-Poderoso. Portanto, devo dizer-vos a verdade de acordo com a clareza da palavra de Deus, pois eis que, tendo eu inquirido o Senhor, assim me veio a palavra dizendo: Jacó, vai ao templo amanhã e declara a esse povo a palavra que te darei. E agora eis que, meus irmãos,
esta é a palavra que vos declaro: que muitos de vós haveis começado a procurar ouro e prata e toda espécie de minerais preciosos que se encontram em abundância nesta terra, que é uma terra de promissão para vós e para vossos descendentes. E a mão da providência favoreceu-vos muito agradavelmente, de modo que obtivestes muitas riquezas. E porque alguns de vós obtivestes mais abundantemente do que vossos irmãos, enchestes o coração de orgulho e andais com dura cerviz e cabeça levantada, devido aos vossos custosos trajes. E perseguis vossos irmãos, porque supondes que sois melhores do que eles. E agora, meus irmãos, supondes que Deus vos justifica nisto? Eis que vos digo, não. Ele, porém, condena-vos, e se persistirdes nestas coisas, seus julgamentos cairão rapidamente sobre vós. Ó, se ele vos mostrasse que vos pode traspassar, e que com o relance de seu olhar pode lançar-vos ao pó. Ó, se ele vos livrasse desta iniquidade e abominação. E ó, se escutasseis a palavra de seus mandamentos, e não permitisseis que o orgulho de vosso coração vos destruísse a alma. Pensai em vossos irmãos como em vós mesmos, e sede amáveis para com todos, e liberais com vossos bens para que vossos irmãos sejam ricos como vós. Mas antes de buscardes riquezas, buscai o reino de Deus. E depois de haverdes obtido uma esperança em Cristo, conseguireis riquezas se as procurardes. E procurá-las-eis com o fito de praticar o bem, de vestir os nus e alimentar os famintos, e libertar os cativos, e confortar os doentes e aflitos. E agora, meus irmãos, falei-vos sobre o orgulho. E aqueles de vós que afligistes o próximo, e o perseguistes devido ao orgulho de vosso coração, por causa das coisas que Deus vos deu, que dizeis disto? Não supondes que tais coisas são abomináveis àquele que criou toda a carne? E para ele uma criatura é tão preciosa como a outra. E toda a carne vem do pó, e a todos criou para o mesmo fim, para que guardassem seus mandamentos e glorificassem-no para sempre. E agora cesso de falar-vos sobre esse orgulho. E se não tivesse que vos falar sobre um crime ainda maior, meu coração regozijar-se-ia imensamente por vós. Mas a palavra de Deus me oprime por causa de vossos crimes maiores. Pois eis que assim diz o Senhor: este povo começa a tornar-se iníquo. Eles não entendem as Escrituras, pois procuram desculpar-se por cometer libertinagens, por causa das coisas que foram escritas com referência a Davi e seu filho Salomão. Eis que Davi e Salomão realmente tiveram muitas esposas e concubinas, o que foi abominável diante de mim, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor: tirei este povo da terra de Jerusalém pelo poder de meu braço, a fim de suscitar para mim um ramo justo do fruto dos lombos de José. Portanto eu, o Senhor Deus, não permitirei que este povo proceda como os antigos. Portanto, meus irmãos, ouvi-me e atentai para a palavra do Senhor. Pois nenhum homem dentre vós terá mais que uma esposa e não terá concubina alguma. Porque eu, o Senhor Deus, deleito-me na castidade das mulheres. E as libertinagens são para mim abominação, assim diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, este povo guardará os meus mandamentos, diz o Senhor dos Exércitos, ou a terra será amaldiçoada por sua causa. Porque se eu quiser suscitar posteridade para mim, diz o Senhor dos Exércitos, ordenarei isso a meu povo. Em outras circunstâncias, meu povo dará ouvidos a estas coisas. Porque eis que eu, o Senhor, vi a dor e ouvi o lamento das filhas de meu povo na terra de Jerusalém. Sim, e em todas as terras de meu povo, por causa das iniquidades e abominações de seus maridos. E não permitirei, diz o Senhor dos Exércitos, que o lamento das belas filhas deste povo, que tirei da terra de Jerusalém, suba a mim contra os homens de meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. Porque não levarão em cativeiro as filhas de meu povo, por causa de sua ternura, sem que eu os visite com uma terrível maldição, até mesmo destruição, porque eles não cometerão libertinagens como os antigos, diz o Senhor dos Exércitos. E agora eis que, meus irmãos, sabeis que estes mandamentos foram dados a nosso pai Leí. Portanto, já os conhecieis, e caístes em grande condenação, porque haveis feito estas coisas que não devíeis ter feito. Eis que haveis praticado maiores iniquidades que os lamanitas, nossos irmãos. Haveis quebrantado o coração de vossas ternas esposas, e perdido a confiança de vossos filhos,
por causa de vossos maus exemplos diante deles. E os soluços do coração deles sobem a Deus contra vós. E por causa da severidade da palavra de Deus, que desce contra vós, muitos corações pereceram, traspassados por profundas feridas. Muito bem, então você acabou de ouvir a narração de Jacó 2. Agora eu vou tirar algumas lições que nós podemos aplicar desse capítulo na nossa vida. Estudando esse capítulo, eu identifiquei aquilo que eu dei o nome de os 5 passos de Jacó, tá? E eu vou mostrar para você onde estão, quais são os versículos onde estão aqui os 5 passos de Jacó. 5 passos para quê? 5 passos para que nós possamos progredir, prosperar nessa vida, poder alcançar o nosso melhor, desenvolver nossos dons e talentos, crescer em todas as áreas, sejam elas espirituais, materiais, tá bom? Então, 5 passos de Jacó. Começando no versículo 16, vamos ler o versículo 16 de Jacó 2. O que que diz? Diz assim: Ó, se ele vos livrasse desta iniquidade e abominação, e ó, se escutasses a palavra de seus mandamentos e não permitisses que o orgulho de vosso coração vos destruísse a alma. Então aqui nós temos o primeiro passo dos 5 passos de Jacó. O primeiro passo que Jacó orienta aqui é escutar a palavra de seus mandamentos. Perceba que escutar as palavras de seus mandamentos é interessante, isso, né? Essa expressão. É bem interessante se nós paramos para pensar. Ele não diz assim, guardai os mandamentos, mas escutai as palavras de seus mandamentos. A palavra de seus mandamentos. Isso pode ter vários significados, mas o que eu gostaria de trazer é que todo mandamento tem em si a sua lei e tem o espírito da lei. Ele tem a sua regra, né, de obediência que deve ser seguido, mas por trás dele tem uma doutrina, tem princípios, tem ensinamentos, tem um porquê daquilo. E nós, quando nós guardamos os mandamentos, vendo o que está por trás, e não simplesmente porque temos que obedecer, temos que ser assim, tem que ser assim, então eu vou fazer assim. O presidente Monson ensinou certa vez que a nossa obediência no Evangelho não deve e não precisa ser uma obediência cega. Nós vivemos uma época da restauração, que temos acesso às Escrituras como nenhum povo na antiguidade teve, a tantas Escrituras. Temos na terra a autoridade do sacerdócio e temos a Igreja do Salvador sendo presidida por um profeta vivo que possui todas as chaves necessárias nesse momento. Então nós temos sim como saber várias coisas, inclusive o porquê da nossa obediência. É claro que tem muitas coisas que nós não temos as respostas agora e que talvez não teremos ainda no final da nossa vida. Mas nossa obediência não precisa ser cega. Nós precisamos ouvir a palavra que está nos mandamentos. Usando aqui a referência de Jacó, vamos voltar aqui para o versículo 16. E que escutasses a palavra de seus mandamentos. A palavra de seus mandamentos. Você consegue entender a palavra de cada mandamento? Você lembra quem é que tem nas Escrituras um nome chamado palavra? Em João nós lemos que Cristo é o Verbo, Cristo é a palavra, e por meio dele que todas as coisas se fizeram. Então, quando nós procuramos entender a palavra de seus mandamentos, pode significar que nós conseguimos ver Cristo em cada mandamento. Quando eu consigo ver Cristo em cada mandamento, a minha obediência àquele mandamento deixa de ser algo mecânico ou que eu simplesmente repito como um robozinho, faço porque me falaram que tem que fazer. Não, eu paro de agir dessa forma e eu começo a fazer porque eu entendo que foi o Senhor que pediu e que eu posso ver Cristo fazendo aquilo. Então, quando nós conseguimos enxergar Cristo em cada mandamento, nós paramos de obedecer simplesmente pela obediência cega e começamos a obedecer por amor ao Salvador, porque queremos agradá-lo, porque queremos ver feliz, porque queremos recompensar tudo que ele fez por nós e que jamais seremos capazes de recompensar na íntegra. Então, esse é o primeiro passo de Jacó.
ver, escutar a palavra de seus mandamentos. É mais do que obedecer aos mandamentos, é escutar Cristo falando para nós por meio daquele mandamento. Isso faz toda a diferença. E esse é o primeiro passo de Jacó. O segundo passo de Jacó está também no versículo 16 e diz assim, ó: e não permitis que o orgulho de vosso coração vos destruísse a alma. Então, o segundo passo de Jacó para nós prosperarmos nessa vida é não permitir que o orgulho de nosso coração destrua a alma. Perceba que ele não diz aqui, ó, não permitir que o orgulho habite no vosso coração. Mas ele diz, não permitir que o orgulho de vosso coração vos destrua a alma. De certa forma, devido às questões da queda e do homem natural que há em nós, todos nós temos um orgulho dentro do nosso coração que precisa ser trabalhado, precisa ser domesticado, precisa ser lapidado. E aqui ele falou, o conselho dele foi esse: não permitir que esse orgulho que há em nosso coração nos destrua a alma. Devemos tomar muito cuidado. Às vezes, escolhas terríveis são tomadas simplesmente pelo orgulho de reconhecer que você estava errado, de não reconhecer que você estava errado, ou pelo orgulho de querer ir até o fim dizendo que você está certo mesmo quando você não está certo, ou de achar que aquilo que você pensa, da maneira como você pensa, é sempre a melhor e que as outras formas não são boas o suficiente. Então, isso realmente pode destruir a nossa alma. Esse é o orgulho que pode destruir a nossa alma. Então, o segundo passo de Jacó é cuidar com o orgulho, é cuidar para que o orgulho ele possa ser controlado. A melhor maneira de controlar o orgulho ou de eliminá-lo da nossa vida não é talvez encarando ele de frente. A melhor maneira de eliminar o orgulho é nos tornando mais humildes. A luz afasta as trevas e a humildade afasta o orgulho. O terceiro passo dos 5 passos de Jacó está no versículo 17 e diz assim: esse é o terceiro passo dos 5 passos de Jacó. E diz assim: pensai em vossos irmãos como em vós mesmos. Então, o terceiro passo para nós progredir e prosperar nessa terra é pensar nas pessoas como em nós mesmos. Isso tem várias como vou dizer, vários significados, e isso pode influenciar várias formas na nossa vida. Quando eu penso no meu irmão como em mim mesmo, primeira coisa é que eu vou me tornar uma pessoa mais amável, mais empática, eu vou me preocupar, eu vou julgar menos as pessoas, porque eu estou pensando neles como em mim mesmo. Por exemplo, se você é pai, e se você não é pai ou nem mãe ainda, pense e coloque sua mãe, o seu pai, uma pessoa que você ama muito, tá? Imagina que essa pessoa cometeu um erro com você, tá? Como que você normalmente vai agir quando essa pessoa que você tanto ama ainda assim cometeu um grande erro? Você tem mais facilidade de perdoar, você tem mais facilidade de relevar aquele erro, de não ficar com aquilo o resto da vida. Você tem mais capacidade de perdoar, isso na maioria das vezes. Agora, por que que às vezes nós agimos diferente quando é alguém que nós não conhecemos? Alguém que passou por nós no trânsito e cometeu um erro na frente de nós, quase causou um acidente, talvez alguém que nos ofendeu na rua, no trabalho, na igreja. Por que que nós temos mais dificuldade de perdoar essas pessoas? Muitas vezes é porque nós não pensamos nelas como em nós mesmos. Toda vez que eu penso numa pessoa como em mim mesmo, eu mudo a minha maneira, eu diminuo o meu julgamento, porque eu penso assim, poxa, ela errou, mas eu também erro. Ela cometeu esse erro, eu nunca fiz esse erro, mas eu já fiz outros erros. Então eu também erro. Eu não posso ser tão pesado, a mão tão pesada com essa pessoa porque ela errou comigo, porque eu também erro, eu também tenho as minhas falhas. Isso nos ajuda. Quando nós pensamos nas pessoas como em nós mesmos, isso faz toda a diferença. E também o outro lado da moeda é que nós nos tornamos melhores em servir as pessoas, em ajudar elas. Nós conseguimos ter uma percepção mais rápida daquilo que as pessoas estão precisando. Talvez a pessoa ela tá simplesmente lá num canto, numa reunião da igreja, cabisbaixa, e quando eu tô pensando nela como em mim mesmo, eu me coloco no lugar dela e penso assim:
o que eu poderia falar, o que eu gostaria que me falassem no momento em que eu tivesse assim me sentindo triste para baixo. E aí pensando nisso, eu vou lá e falo aquilo que eu pensei. Então isso muda nossos comportamentos e relacionamentos quando nós pensamos nas pessoas como em nós mesmos. Nós servimos melhor e nós julgamos menos as pessoas quando nos aplicamos esse terceiro passo de Jacó. O quarto passo de Jacó, ele tem bastante a ver com isso também. Também está no versículo 17, diz assim, ó, e sede amáveis para com todos. Então, aqui é o quarto passo de Jacó, é ser amável com todos e liberais com vossos bens. Então, ser uma pessoa amável, esse é um princípio de prosperidade. Se você for uma pessoa amável, você vai prosperar, você vai construir bons relacionamentos, você vai conseguir deixar legados nas pessoas, você vai conseguir ter muitos amigos e pessoas que também vão amar você. Então, amar as pessoas é um princípio muito importante. Só que o amor, ele não acontece do nada. O amor tem seu preço. E o preço do amor, normalmente, ele é calculado com a moeda chamada tempo. Para que você possa desenvolver amor por uma pessoa, você precisa dedicar tempo a ela. Esse tempo pode ser simplesmente fazendo companhia, pode ser ouvindo a outra pessoa, pode ser servindo a essa pessoa, pode ser simplesmente estando com essa pessoa. Então, a moeda, o amor tem um custo, e a moeda com a qual se paga esse custo se chama tempo. Então, sede amáveis com vossos irmãos e liberais com vossos bens. Esse é o quarto passo de Jacó. Vamos agora para o quinto passo de Jacó. O quinto passo de Jacó, para que você e eu possamos prosperar em nossas vidas, está no versículo 18. Diz assim: Mas antes de buscardes riquezas, buscai o reino de Deus. Esse é o quinto passo de Jacó. Antes de buscar riquezas, busca o reino de Deus. Então, isso é muito importante. Por muitas vezes, somos confundidos, enganados e pensamos que primeiro devemos buscar as riquezas para que tenhamos melhores condições de servir no reino de Deus. E o Senhor pede o contrário. Ele pede que primeiro busquemos o seu reino e então conseguiremos as riquezas. E essas riquezas são muito mais do que ter uma conta bancária muito satisfatória. É muito mais do que ter uma linda mansão, do que ter carros, do que ter riquezas, joias e roupas caras. É muito mais do que isso. Talvez essa é a riqueza que o mundo dá. Só que quando você busca primeiro o reino de Deus, aqui diz que então nós vamos conseguir riquezas. E essas riquezas, elas são de um valor muito maior do que aquilo que esse mundo considera valoroso. Pode sim incluir as riquezas desse mundo, porque não há nada errado em ser rico, não há nada errado em ter posses, não há nada errado em você ser uma pessoa rica. O problema não está no dinheiro ou na riqueza, o problema está no coração daquele que tem a riqueza. Uma pessoa pode ser orgulhosa, ter um mau comportamento com seu próximo sendo rica, como uma pessoa pode ser orgulhosa, ter um mau comportamento com seu próximo sendo pobre. O que vai mudar não é o extrato bancário, mas é os traços de caráter que aquela pessoa tem no seu coração. Então aqui diz que antes de buscar riquezas, buscai o reino de Deus. Então essa é a ordem correta. Isso também não significa que então devemos abandonar nosso trabalho, abandonar nossos estudos simplesmente para servir no reino de Deus. O Senhor não pede isso de nós. Ele diz assim: mas antes de buscardes riquezas, buscai o reino de Deus. É simplesmente aqui, não é uma. Esse versículo não se trata de uma exclusão, ou isso ou aquilo. Não é isso que está falando, mas sim se trata de uma ordem que deve haver. Não está falando ou isso ou aquilo. Muitas vezes é mais fácil para nós entender dessa forma. Ah, ou eu sou rico, ou eu sirvo o reino de Deus. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Nesse versículo, o Senhor não está falando isso. Ele não está dizendo ou você tem riquezas ou você serve no reino de Deus. Mas ele está estabelecendo um princípio de ordem. Primeiro
o reino de Deus e depois as riquezas. E então esse é um princípio de ordem, como as coisas devem ser ordenadas na sua vida. As coisas precisam ter uma ordem. E quando o problema é quando nós fazemos ou permitimos que as coisas deste mundo sejam o princípio governante da nossa vida. Aí nós estamos fadados ao fracasso, porque daí quando nós tivermos que tomar uma decisão, nós nos basearemos por esse princípio de primeiro as coisas do mundo terem um peso maior naquela decisão e não as coisas de Deus. E o que o Senhor quer é isso, que quando nós tivermos que tomar decisões difíceis na nossa vida, e nós teremos que tomar decisões que implicarão muitas vezes o nosso destino, da nossa família, decisões que vão envolver o nosso caráter, a nossa dignidade, que o princípio governante deve ser esse. Primeiro, o reino de Deus, depois as coisas desse mundo. Então é isso que o Senhor está pedindo aqui. É isso que Ele está nos orientando. Ele não está colocando aqui em ordem de exclusão ou inclusão, ou isso ou aquilo. Não, Ele está colocando uma ordem. Primeiro isso, segundo aquilo. Então que eu e você possamos ter essa ordem, tomar muito, muito cuidado. É muito fácil sermos confundidos com as coisas desse mundo, coisas boas, coisas retas, coisas justas, como o trabalho. E podemos nos envolver tanto com o trabalho, tanto, 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 que não vai sobrar tempo para servir no reino de Deus. E quando isso acontecer, será que nós estamos aplicando esse versículo? Será que estamos buscando primeiro o reino de Deus? Parece que não. Então parece que eu não estou seguindo os 5 passos de Jacó. Então parece que eu também não vou poder ser tão abençoado quanto eu poderia se eu estivesse fazendo da maneira como o Senhor me orientou. Então, esses são os 5 passos de Jacó que eu pude identificar aqui em Jacó 2. Tem vários outros versículos e lições importantes nesse capítulo. O tratamento dos maridos com as esposas, o exemplo, o quanto um homem, um pai pode influenciar o seu filho positivamente ou negativamente, como que um pai ele pode perder a confiança da sua esposa e dos filhos. São várias lições que tem nesse capítulo, mas eu vou ficar por aqui, nos 5 passos de Jacó. Vou repetir agora os 5 passos de Jacó para revisar, tá? Então, o primeiro passo, escutar a palavra de seus mandamentos. Não simplesmente obedecer por obedecer, mas enxergar Cristo em tudo aquilo que eu faço. Segundo passo de Jacó, não permitir que o orgulho do coração destrua minha alma. Então, controle o seu orgulho, controle o meu orgulho. Eu preciso controlar o meu orgulho, tá? Terceiro passo de Jacó, pensai em vossos irmãos como em vós mesmos. Isso vai mudar tudo na sua vida. Quando nós passamos a pensar nos nossos irmãos como em nós mesmos, nós temos mais facilidade para perdoar e temos mais dificuldade em julgar. O quarto passo de Jacó é ser amável com todos e liberal com seus bens. Então, amar todas as pessoas. Isso é fácil quando temos pessoas que nos amam. Talvez é mais difícil amar outras pessoas que não são tão próximas de nós. O quinto passo de Jacó é, antes de buscar riquezas, buscai primeiro o reino de Deus. Eu sei que se seguimos esses 5 passos de Jacó, como eu nomeei aqui, né, nesse capítulo 2, os 5 passos de Jacó, se nós seguimos esses 5 passos, nós poderemos ser muito, muito abençoados e realmente progredir nessa terra, progredir materialmente, progredir espiritualmente e encontrar a nossa, a sua, a minha própria terra da promissão. Deus tem uma terra da promissão para cada um dos seus filhos. E essa terra da promissão pode variar de pessoa para pessoa. Talvez para algumas pessoas a sua terra da promissão seja encontrar um companheiro ou uma companheira eterna. Talvez para outra pessoa a sua terra da promissão pode ser conseguir um dia ter um filho, uma filha, que é o desejo justo do seu coração e que por enquanto ainda não foi atendido. Talvez para outra pessoa encontrar sua terra da promissão seja um dia ter toda a sua família consigo na igreja, no evangelho. Talvez para outra pessoa sua terra da promissão seja um dia conseguir perdoar aquela pessoa com qual ela tem tanta dificuldade para perdoar. Talvez para outra pessoa sua terra da promissão seja a cura de uma doença
tão difícil e que está debilitando a sua saúde. Talvez para outra pessoa, sua terra da promissão seja um dia conseguir a sua casa própria, o seu próprio lar, o seu próprio pedaço de terra para morar. Enfim, para cada um de nós, a terra da promissão pode variar, mas para Deus tudo é importante e Ele vai nos conduzir se nós seguirmos esses 5 passos de Jacó, sempre seguindo o Senhor e aplicando as Escrituras na nossa vida. Então, muito, muito obrigado. Espero que você tenha gostado dessas lições e que eu e você consigamos sempre aplicar os 5 passos de Jacó na nossa vida. E chegamos ao final de mais um episódio aqui no canal Caminho do Discipulado. Muito, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por você ter estado comigo aqui mais uma vez. Obrigado. É muito bom saber que você está aí do outro lado. E para mim saber, tem 2 maneiras. É você assistir e você deixar um pequeno comentário, nem que seja um "Oi, André". Eu vou gostar muito e vou responder você. Isso vai ser bem importante para mim, tá? Então, muito obrigado pela sua companhia. Espero que você esteja gostando do estudo dessa semana. Estudamos Jacó 1, hoje Jacó 2, vamos ter Jacó 3, Jacó 4, e aí vamos seguindo em nosso estudo do livro de Mórmon comentado. Seja muito feliz, tenha um ótimo dia e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.